Fala pessoal, beleza? Vamos falar sobre TDAH. Às vezes eu quero compartilhar um negócio aqui com vocês, é sobre o colar de girassol. Muitas pessoas perguntando e tudo mais, enfim, eu quero dar um esclarecimento aqui, que é um esclarecimento que qualquer um de vocês pode comprovar o que eu estou dizendo, tá? Às vezes eu fico cansado de falar um pouco sobre isso, mas enfim. Vamos lá. Muitas pessoas estão dizendo e afirmando que a lei do colar de girassol é a lei 14.624 de 2023, ela vale para, dentre outras coisas, entre outras patologias, TEA, TDAH ou dislexia e TDAH, enfim, estou colocando o TDAH ali como se fosse contemplado. E isso não é verdade, tá? E eu vou explicar por quê. Embora não seja claramente isso não é verdade, mas eu vou explicar para vocês. Seguem o raciocínio aqui. O que essa lei faz? A lei 14.624. Ela altera a lei 13.146 de 2015, que é conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, LBI. Ela só altera, isso que ela coloca. E qual é a alteração? Ela acrescenta um texto. Aqui, ó. O seu artigo 2º, né? Ele fala aqui, é instituído cordão de fita com desenho de girassóis de identificação de pessoas com deficiências ocultas, né? O uso do símbolo é opcional e sua ausência não prejudica o exercício dos direitos, beleza? Parágrafo 2º, a utilização do símbolo não dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência, caso seja solicitado, né, pelo atendente. Então, para que você tenha direito a alguns benefícios, você tem que comprovar, levar um laudo na bolsa, sei lá. Você tem que comprovar que você não está usando aquele colarzinho de má fé, porque qualquer um pode comprar aí no Mercado Livre, está vendendo aí R$10, R$15. Qual que é o ponto aqui? As pessoas estão afirmando, não, TDAH está dentro, não sei o quê, e na verdade não está. Por que não está? Na própria Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, no seu artigo 2º, ela fala assim, considera pessoas com deficiência, dentre vários motivos. O primeiro é esse. Considera as pessoas com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então o ponto é que a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, ela nunca contemplou o TDAH. Nunca, né? Por alguns motivos. Mas o principal é o seguinte, a questão do impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial. O que seria um impedimento de longo prazo? Vamos supor que alguém tenha uma paralisia. Um dos membros não se move. É um impedimento de longo prazo. Vamos supor que alguém tenha um DI diagnosticado, uma pessoa que não consegue ter uma deficiência intelectual, né? DI, uma pessoa que não consegue se virar sozinha, não consegue ter uma vida plena sozinha, ela é dependente. É uma deficiência, um impedimento de longo prazo. Alguém que seja cego, que tenha sua visão permanentemente comprometida, é um impedimento de longo prazo. A gente sabe que o TDAH afeta as pessoas em maior ou menor grau e que pode sim causar uma dificuldade de igualdade de condições, etc. Mas veja que essa lei, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, ela nunca deixou claro o que é deficiência ou não. Sempre deixou em aberto, né? E acho que ela fez bem, porque assim ela impede que, por exemplo, vamos supor que futuramente descobre-se uma nova deficiência, se entrar naquele texto lá de definição de deficiência, então ela é contemplada automaticamente pela LBI sem que você acrescente nomes, do tipo assim, ó, vamos listar aqui 30 nomes nessa lei do que é ou não é deficiência. A lei, ela foi feita de maneira inteligente de dar uma definição geral. Só que o TDAH ele não entraria nessa definição geral. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. O TDAH, pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS, não é considerado deficiência, tá? É um transtorno, enfim, causa diversos prejuízos, sim, maior ou menor grau, etc, etc, mas não é considerado uma deficiência. E no Brasil, nem para fins legais, porque a gente sabe que tem dois tipos de deficiência. A gente tem a deficiência biológica, né? Alguém que realmente tem uma definição clara de deficiência, tanto pelo OMS, etc, etc, deficiência biológica, e a deficiência legal,
E aí a gente sabe que, por exemplo, em alguns países o TDAH ele é considerado uma deficiência legal. Mas ainda assim, não é uma deficiência reconhecida pela OMS, mesmo nesses países, tá? Mas não vou entrar nesse ponto aqui agora. Por que que a lei do cordão, a lei 14.624 de 23, ela não vale para o TDAH? Porque ela diz o seguinte, ela só acrescenta o texto do cordãozinho na Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, que já não contemplava o TDAH. Ora, isso é uma incoerência, né? Isso é uma incoerência e um equívoco que as pessoas estão cometendo. Porque se a Lei do Cordão valesse para o TDAH, automaticamente o TDAH deveria ser protegido pela LBI, Lei Brasileira de Inclusão, quando não é. Ou seja, para que a lei do cordão de girassol valha efetivamente para quem tem TDAH, automaticamente TDAH já teria que ser deficiência. E ele não é. Para fins legais, TDAH não é deficiência no Brasil. Em alguns países é para fins legais, mas de forma global, no mundo inteiro, não é considerado deficiência. Tá entendendo? A deficiência biológica. Então, é um equívoco, tá? Eu acho que no final das contas, o que vai acontecer é que as pessoas vão ficar usando, vão ficar comprando no Mercado Livre. Quem achar que deve usar vai ficar usando. Pode ser que nunca peça um laudo, mas no dia que pedir e a pessoa só tiver o laudo de TDAH, ele pode ter seu direito recusado. Entende? Então é uma lei que é um tanto frágil. Não tem um controle, não tem que ter um pingente, um QR Code, nada que comprove mesmo, você usa aquilo ali, você pode ou não ter direitos, e se alguém questionar, pode pedir o laudo para a pessoa, e se tiver só o laudo de TDAH, pode ter o seu direito recusado, entende? Não pode ter preferência, etc, etc. Pode acontecer. Então assim, gente, eu não vou ficar a ferro e fogo dizendo assim, você deve usar, ou então você não deve usar, porque parará timbum. Não vou fazer isso. Cada um tem a sua consciência, cara. O negócio tá livre aí à venda no Mercado Livre. Agora, muitas pessoas estão afirmando isso, que vale para TDAH, sendo que não vale. Por tudo isso que eu falei, não vale. Simplesmente não vale, porque o TDAH não é contemplado pela LBI. Simples assim. Então isso é um equívoco, pessoal. E o que é mais preocupante é que como esse equívoco está sendo propagado leva à fragilidade dessa lei. Né? Como é que você vai garantir o que pode, o que não pode, quem que deve ou não deve? E outra, como eu já falei nas outras postagens anteriores, nenhuma comorbidade é igual a outra, nenhum TDAH é igual ao outro, nem gêmeos univitelinos, você sempre vai ter um que tem mais prejuízo do que o outro. Ou seja, existem pessoas que têm TDAH e têm um nível muito severo que os pais podem sentir necessidade de botar o colar. Ou mesmo pessoas que têm um TDAH e têm outras comorbidades, até não diagnosticadas, como por exemplo a pessoa TDAH e tem TEA leve, mas só diagnosticou o TDAH. Mas ela tem todos os sintomas do TEA ali, mesclados, que fazem com que os pais sintam a necessidade, devido ao sufoco que essa pessoa passa na rua, digamos assim, de dar o colar para o menino. E aí quem que vai impedir? Quem que vai dizer que não pode? Quem vai dizer que, você não, porque o seu TDAH é mais leve que o meu e... Entendeu? Então é isso, gente. Não vou ficar batendo em quem disser que tem que usar. Eu acho que cabe à consciência de cada um, pela própria fragilidade da lei, da concepção da lei, do texto da lei. Tá? É isso. Tudo que eu falei está no Google. Yuri, duvido. Pesquisa aí, tudo que eu falei está no Google. Você vai pesquisar a lei 13.146 de 2015, que é a LBI. Vai ler o artigo 2º, vai ler o parágrafo 2º do artigo 2º, que é o que foi modificado, e vai ver também a lei novinha aí, a nova lei do cordão, que é a lei 14.624 de 2023. E você vai ver a linkagem do que eu tô falando. Beleza? É isso. Forte abraço, forte beijo e valeu!